Se você comprou recentemente um MacBook Air ou um Pro com os novos chips M4 ou os anteriores M1, M2, M3, nesse vídeo eu vou te ensinar como conectar ele num monitor externo e como fazer uma configuração correta depois dessa instalação física. Eu vou utilizar uma conexão simples que a maioria dos monitores tem, que é a DisplayPort, mas poderia ser um monitor com conexão HDMI também. E mesmo que o seu MacBook não tenha nenhuma dessas portas, essa conexão é muito fácil de fazer. Para esse vídeo eu vou usar esse MacBook Pro M4 aqui, que tem vários tipos de conexões, mas eu vou usar somente as portas que também estão disponíveis lá no MacBook Air, que são as portas USB-C Thunderbolt. Ou seja, esse vídeo vai servir para os dois modelos. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o André e criei esse canal para facilitar a sua vida tecnológica, com dicas, análises, indicações de equipamentos de forma prática e didática para te ajudar. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com amigos que gostam desse tipo de vídeo. Como fazer a conexão entre um MacBook que só possui conexão USB-C Thunderbolt com um monitor que só possui entrada HDMI ou DisplayPort? O segredo está na conversão dessa conexão usando esse cabo conversor. Isso também pode ser possível com um aparelhinho chamado dock ou hub USB-C. Mas eu vou mostrar para vocês dessa forma, que é a forma mais simples de fazer essa conexão. Lembrando que esse cabo e todos os itens que aparecem ao longo desse vídeo também estão aqui na descrição com mais informações. Bom, a primeira coisa que eu recomendo é que tudo tem que estar desligado, tanto o MacBook quanto o monitor. Então, gente, a conexão é quase autoexplicativa. Esse cabo tem uma porta que vai encaixar no MacBook, nessa porta USB-C Thunderbolt que eu estou mostrando aí, e a outra ponta do cabo vai encaixar lá atrás do monitor na conexão DisplayPort. Mas se você comprar um cabo conversor de USB-C Thunderbolt para HDMI, aí você vai conectar na entrada HDMI. E aí eu só deixo uma dica, porque normalmente a conexão HDMI, os monitores têm duas entradas HDMI. DisplayPort normalmente é uma só, mas HDMI costuma ter duas. Então fique esperto em qual porta você vai conectar caso você use HDMI, para depois selecionar corretamente no menu do monitor. Mas não tem como errar. Agora sim, depois de tudo conectado, a gente vai ligar todo mundo. Primeiro a gente liga o monitor, depois a gente abre a tampa do Mac para ele começar a ligar. Dessa forma, provavelmente o monitor já vai receber o sinal de vídeo do Mac e a gente vai fazer o login no sistema para fazer essa configuração. Uma vez logado já dentro do sistema, a gente vai em Ajustes do Sistema, Telas, e a tela integrada é a tela do MacBook. A outra é o monitor externo, no meu caso é o LG que vocês estão vendo aí. E a primeira coisa interessante de se arrumar aqui é em organizar. Essa organização é interessante porque vai determinar em que lugar físico aqui na mesa você está deixando o monitor. Se ele está de um lado, se ele está do outro, se ele está em cima, se ele está embaixo. E por que é importante organizar isso? Porque isso facilita muito na hora de fazer o arrasto do mouse de uma tela para outra. Então, por exemplo, se o meu monitor está aqui à direita, à minha direita, né? Se ele está aqui à minha direita, eu vou posicionar a tela do Mac à esquerda. Então quando eu fizer o arrasto do mouse para a minha direita, ele automaticamente vai lá para o monitor. Então é só uma questão de ficar mais fácil de usar. Então fisicamente onde você vai deixar o monitor e o Mac, faz essa organização que vai facilitar a sua vida. Ah, se você está gostando do vídeo, não esquece de me ajudar, hein? Deixa seu like, seu hype, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Depois a gente define como serão essas telas. E aí a gente tem três opções. A principal, a tela que for a principal é a que ao ligar o sistema vai receber a barra dock e os menus todos bonitinhos ali. Espelhada quer dizer que ambas as telas vão aparecer a mesma coisa. E estendida, que é o modo que eu gosto de usar, que você realmente estende o tamanho da sua tela, né, num plano geral, assim, que as telas ficam independentes. Então a tela do meu MacBook vai aparecer uma coisa e a tela do monitor vai aparecer outra coisa. Aí aqui embaixo, selecionando o monitor externo, a gente consegue ajustar as resoluções desse monitor, da mínima até a máxima, como vocês estão vendo aí. Perceba que eu tenho 5 opções e isso se deve à resolução do meu monitor, que é 4K. Se você quer usar um monitor externo dessa forma, escolhe pelo menos um monitor na resolução 4K. Se a tela ficar muito ruim, por exemplo, para uma leitura, as telas dos caracteres vão ficar muito miudinhos, você pode ir baixando a resolução dele até achar uma resolução legal para os seus olhos. Depois aqui a gente tem essa opção de perfil de cores, que é muito utilizado por profissionais que têm que trabalhar com artes gráficas ou alguma coisa que envolva a fidelidade de cores. Então assim, se você não trabalha com isso, não se preocupe com isso. E se você trabalha com isso, eu tenho certeza que você vai entender as legendas ali, que são os padrões de cores.
Taxa de atualização, esse ponto também é interessante. Se ele estiver abaixo de 60 Hz, pode ter alguma coisa errada. Isso porque a maioria dos monitores operam com 60 Hz. Mas alguns monitores, tipo o monitor gamer, por exemplo, ele tem uma frequência de operação maior que 60 Hz. E é bem provável que isso comece a ser uma tendência já nos novos monitores, porque isso dá mais fluidez na imagem. E se você já sabe que o seu monitor opera acima dos 60 Hz e não está aparecendo isso aqui nesse menu, provavelmente o cabo que você está usando tem alguma limitação ou ele pode até estar com algum problema. Nesse caso, escreve aqui nos comentários para a gente tentar descobrir o que está acontecendo. Aqui na descrição eu separei uma pesquisa de cabos específicos para essas frequências maiores, dá uma olhada lá. Grande alcance dinâmico é o famoso HDR. Ele é ótimo para assistir vídeos, para fotos, mas para o dia a dia eu deixo ele desativado mesmo. Alguns monitores como esse meu aqui fazem a rotação de tela, e é por isso que tem essa opção, porque isso pode facilitar a vida de quem trabalha com edição de conteúdo vertical ou revisão de texto e por aí vai. E essas opções são básicas e suficientes para você começar a usar o seu monitor externo com o seu MacBook. Para finalizar, eu vou deixar umas informações bônus. Mas se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com amigos, que é uma baita retribuição que você faz para mim. Existem monitores com conexão USB-C iguais à do MacBook. E como é uma conexão mais moderna, com apenas um cabo você conecta esses dois dispositivos, só que além de uma simples conexão, o MacBook transmite a imagem para o monitor e o monitor devolve energia para o MacBook. Dessa forma você não precisa usar a fonte externa que vem no MacBook. Eu tenho um vídeo falando só desses tipos de monitores, eu vou deixar aqui no card ou na descrição. Outra pergunta muito comum é se eu consigo deixar o MacBook fechado só na bateria com um monitor externo. E até um tempo atrás isso só era possível com esses tipos de monitor USB-C. Mas hoje isso já é possível mesmo no monitor antigo. E isso eu te ensino passo a passo num outro vídeo, que se ainda não está aqui no card ou na descrição, em breve ele vai estar no ar. Então se inscreve e ative as notificações para ficar ligado. Espero que esse vídeo tenha somado, te ajudado. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fui!